entrar depois. Vamos lá. Aula especial sobre julgado secreto do STJ sobre teoria envolvendo prova ilícita. O que é o julgado secreto, professor? Julgado secreto é aquele que não está no informativo, mas cai nas provas. Ah, professor, mas se não está no informativo, como que eu vou estudar? Vendo as minhas aulas. Ah, professor, mas é sacanagem a banca cobrar julgado que não está no informativo. Paciência, a vida é foda e você tem que se adaptar. Concordo, mas concurso é guerra e as bancas estão inovando cada vez mais para dificultar a sua vida, beleza? Então, se o julgado é secreto, não está no informativo. Se não está no informativo, também não estará no PDF, também não estará nas aulinhas, também não estará nos livros, tá? Então, realmente é difícil estudar os julgados secretos. Mas aqui comigo você tem eles. Então vamos lá. Vamos começar pela Constituição Federal, que é o nosso ponto de partida, por ser o ápice da nossa pirâmide normativa. Lá no artigo 5º, inciso 56, o legislador constituinte originário, ele estabeleceu uma vedação. Qual vedação consta? O legislador, ele proíbe, ele diz que são inadmitidas as provas obtidas por meios ilícitos. Então lá há um comando. Se a prova é ilícita, ela não pode ser usada no processo. A partir desse comando, nós temos desdobramentos. E quais são os desdobramentos? Agora a gente tem que chegar na legislação infraconstitucional, mais precisamente no nosso CPP, Código de Processo Penal. Quando a gente fala em CPP, nós precisamos estabelecer um divisor de águas. Esse divisor de águas é a lei número 11.690 de 2008. Essa lei, ela traz para o CPP as disposições previstas onde? No artigo 157. É só você lembrar do robô. Lá no 157, o legislador ele fala sobre o conceito de prova ilícita. E o que o legislador adota como conceito de prova ilícita? Ele adota um conceito que diverge da doutrina. Na doutrina, os doutrinadores fazem geralmente uma distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. Só que o legislador constituinte, que modificou aí o CPP, né? O que ele faz? Ele não trata, ele não aborda essa distinção. Ele simplesmente diz que prova ilícita é aquela que viola normas constitucionais e legais. Simplesmente diz isso. Então, o legislador, ao alterar o CPP pela Lei 11.690, ele não adota o conceito doutrinário fazendo distinção entre prova ilícita e prova ilegítima. Ele simplesmente diz, olha, prova ilícita é aquela obtida mediante violação de normas constitucionais e legais. Além disso, lá no artigo 157, o legislador também trata das provas ilícitas por derivação. E o que é uma prova ilícita por derivação? Aqui você deve prestar atenção no seguinte conceito: em prova primária e prova secundária. A prova ilícita por derivação ela é caracterizada na seguinte hipótese: nós temos uma prova primária e temos também uma prova secundária. Então imagina comigo que a polícia, ao abordar o suspeito na rua, acessa o WhatsApp dele, sem autorização do dono, sem autorização judicial. Esse acesso ao WhatsApp, ele vai constituir o quê? Uma prova ilícita, porque a jurisprudência, ela diz que o acesso aos dados do WhatsApp, em geral,
depende de prévia autorização judicial, tendo em vista os princípios constitucionais da privacidade e da intimidade. Muito bem. Então, se a polícia acessou o WhatsApp sem ordem judicial, essa prova é ilícita. É a prova primária. Agora, vamos imaginar que a partir desse acesso ilícito ao WhatsApp, a polícia chega em uma residência, porque viu a foto dessa residência, viu a foto desse lugar no WhatsApp do abordado. A polícia chega nesse outro local e encontra drogas. Vamos melhorar então esse exemplo. Vamos imaginar que não é uma casa, que não precisa entrar na casa, mas que é, sei lá, um terreno, tá? Um terreno baldio e lá a droga estava escondida. Então fechou, um terreno baldio não é casa. Ocorre que essa prova secundária, ela por si só, a droga no terreno baldio, o encontro dessa droga por si só, é lícito. Mas, como esse encontro decorreu de uma prova ilícita, essa droga, essa outra prova secundária, está contaminada pela ilicitude da prova primária. Então, bem simples. Sempre que você pensar, de novo, ó, estou desenhando para ficar bem claro para você. Sempre que você estudar prova ilícita por derivação, você vai ter isso na sua cabeça. Prova primária e prova secundária. Você vai lembrar do caso do WhatsApp. O acesso ao WhatsApp, essa prova primária, se foi ilícito esse acesso, isso vai contaminar a prova secundária, que é aquela que decorreu da prova primária. Ainda que a prova secundária seja aparentemente lícita, ela está contaminada pela ilicitude da prova primária que levou até a prova secundária. É bem simples, é uma relação de causa e efeito. Qual teoria que é adotada aqui? É uma teoria da jurisprudência norte-americana conhecida como teoria dos frutos da árvore envenenada. Por que essa teoria recebeu esse nome? Ora, basta a gente lembrar da árvore. Se a árvore, se eu coloco o veneno na raiz dela, esse veneno vai subir e vai ser transferido para os frutos. Então, é a ilicitude por derivação. E aqui vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: a prova ilícita por derivação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, ela passa a ser adotada formalmente a partir dessa reforma no CPP. Qual reforma? Pela Lei 11.690 de 2008. Tá? Então, isso aqui é um ponto. Mas, porém, contudo, entretanto, mas ela já vinha sendo adotada pelo STF muito antes de estar prevista no CPP. O Supremo tem julgado, por exemplo, julgado de 96, adotando essa teoria. Maravilha? Então guarda bem isso, tá? Se a Constituição diz que as provas obtidas por meios ilícitos não são aceitas, obviamente, as provas ilícitas por derivação também não são aceitas, também não podem integrar a investigação, não podem integrar o processo, não podem servir para condenação, porque elas estão contaminadas, elas estão maculadas. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui, né? Então vamos continuar. Prosseguindo. Ocorre que, com base na jurisprudência
norte-americana, a doutrina e a jurisprudência vem aceitando exceções. Como assim exceções? Qual que é a regra? A regra é a exclusão. Exclusão do quê? Da prova ilícita. Ou da prova derivada da ilícita. Então presta atenção aqui. Com base na jurisprudência norte-americana, a doutrina e a jurisprudência vêm aceitando exceções. Qual que é a regra? A regra é a exclusão da prova ilícita ou da prova derivada da ilícita. Mas aí nós temos exceções em relação à regra de exclusão. Quais são as exceções em relação à regra de exclusão? Em outras palavras, quando a prova Em outras palavras, quando a prova aparentemente contaminada poderá ser usada? A jurisprudência norte-americana, ela cita vários exemplos de exceções. E aqui eu vou abordar rapidamente, só para a gente fazer uma revisão, essas duas espécies, a fonte dependente e a descoberta inevitável, que são exceções em relação à regra de exclusão. Tanto a fonte dependente como a descoberta inevitável são exceções pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O que é a fonte independente? A fonte independente, para refrescar a memória, é aquela fonte que produz a prova e está desvinculada da ilicitude. Então, fonte dependente, o próprio nome já fala. A fonte que produziu essa prova não está ligada à fonte ilícita. Repetindo, fonte dependente é aquela fonte que produz a prova e que está desvinculada da prova ilícita, da fonte ilícita. Por isso o nome é fonte dependente. Se é independente, se é autônoma, se não tem vinculação, pode ser usada no processo. E a descoberta inevitável? A descoberta inevitável é aquela prova que ela deriva da ilícita. Ela realmente deriva da ilícita. Só que ela seria descoberta de qualquer forma, de qualquer jeito, seguindo os trâmites típicos e de praxe do procedimento, da investigação. O nome também já fala por si só. Descoberta inevitável. Sim, essa prova decorreu da ilícita, mas a descoberta dela seria inevitável. Essa modalidade de exceção, ela também surge lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Nix versus Williams, de 1984. O sujeito, ele matou uma criança e escondeu, ocultou o cadáver dessa criança. Esse sujeito, ele foi torturado e a partir dessa tortura, a equipe de investigação descobriu onde que ele tinha desovado o corpo da criança. Torturaram ele, ele confessou, olha, o corpo foi jogado ali após a confissão ilícita, após a confissão ilegal, ele falou onde que tinha sido jogado o corpo da criança e a partir disso descobriram o cadáver da criança. Então veja, uma confissão ilegal,
uma confissão ilícita. Prova ilícita. Muito bem. A partir dessa confissão, eles descobrem o cadáver da criança. Descobrem essa outra prova. Como essa prova decorreu de uma ilícita, em tese, ela estaria contaminada pela ilicitude. Só que aí a Suprema Corte dos Estados Unidos vem e fala, olha, seria inevitável descobrir o corpo da criança, seria inevitável descobrir o cadáver da criança. Por quê? Porque ali naquele local onde ele desovou o corpo, ali nós tínhamos muitas buscas, mais de 200 voluntários estavam buscando o corpo da criança naquela região da desova. Então, de qualquer jeito, a descoberta seria inevitável. Por isso, essa prova não está contaminada pela ilicitude, nós podemos utilizar ela, tá bom? Toma cuidado, porque o CPP ele faz confusão. Cuidado com a caquinha do legislador. Porque ele conceitua o CPP a fonte independente de forma errada, usando o conceito da descoberta inevitável. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Tranquilo até aqui? Quais as consequências em relação à prova ilícita? Você vai ter que ter o desentranhamento. O que é esse desentranhamento? A retirada dos autos. Você pode ter aqui também a questão da tipificação do crime de abuso de autoridade, artigo 25 da nova lei. Você pode ter aqui ainda a questão de indenização no âmbito civil. Você pode ter também, dependendo do caso, alguma caracterização de falta administrativa, ou seja, as consequências são variadas dependendo de cada caso concreto, tá? Nós temos mais ainda, nós podemos ter, por exemplo, se a prova ilícita, se a prova derivada da ilícita, se ela é a única do processo, nós podemos ter a rejeição da denúncia. Se a denúncia foi recebida, pode ter o trancamento da ação por habeas corpus, ou até mesmo, no final do processo, a absolvição. Então, essas aqui são algumas consequências quando nós tratamos da prova ilícita. Maravilha? Então, pronto. Fizemos uma breve revisãozinha. Tranquilo até aqui? Coloca aí no chat para mim aí. Todo mundo está acompanhando? Não tenham medo de escrever. Agora a gente vai entrar, após essa breve revisão, nós vamos entrar na decisão do STJ. Eu tinha que fazer essa revisãozinha antes, beleza? Então, lembrando que as exceções em relação à prova ilícita são a descoberta inevitável e a fonte independente. Você pode perguntar assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu só essas duas exceções? Não, ela estabeleceu também outras exceções. Só que no CPP, só essas duas estão previstas de forma expressa,
segundo a corrente majoritária, a fonte independente e a descoberta inevitável. Ótimo, então vamos lá. Então vamos continuar. Bom, professor, o que o STJ decidiu que eu preciso saber? O STJ, olha como é a importância, hein? Importância desse caso. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar para vocês que esse julgado que nós vamos analisar é um dos mais importantes do STJ de 2021. Por quê, professor? Isso porque ele aborda a questão da prova ilícita e adota e usa como fundamento uma teoria estrangeira. Estrangeira de onde? Dos Estados Unidos, que é outra exceção à regra de exclusão da prova ilícita. Nossa, então realmente é muito importante, sem dúvida, é importantíssimo. Professor, mas se é tão importante, por que não saiu no informativo? Porque o STJ julga milhares de casos. Não dá para publicar todos no informativo. Não está no informativo. Ou seja, é um julgado secreto. Não está no informativo, mas cai na sua prova. E se não está no informativo, também não estará nas aulinhas que você vê por aí, tirando a minha, né? A minha é outra coisa. Também não estará nas aulinhas que você vê por aí, nos PDFs, nos livros. Ou seja, a banca faz isso para. Vou colocar ferrar, não, a banca faz isso para. Vou colocar um termo mais. Para dificultar a vida dos candidatos. Porque todo mundo estuda jurisprudência por informativo. E se não está no informativo, a pessoa não consegue estudar. Como faço para estudar? Vendo as aulas trator. É, Patrícia, mestre, o senhor poderia explicar a teoria do nexo atenuado da tinta diluída? Essa é outra exceção à regra de exclusão, tá? Só que hoje eu não vou abordar essa teoria porque tem muitas teorias previstas na jurisprudência norte-americana e aqui hoje eu vou focar em uma outra que eu vou abordar agora, tá? Aí tem que fazer uma aula mais longa, mais densa e eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, beleza? É, Então vamos lá. Qual que foi o caso concreto? Para a gente entender o que a STJ decidiu. O caso concreto foi o seguinte:
Poder Judiciário expediu mandado de busca e apreensão para investigação de crimes graves. O celular do agente foi apreendido na casa do irmão dele. A defesa contestou essa apreensão. Ora, se o investigado é o agente, se o mandado de busca e apreensão foi expedido contra ele, como que apreenderam o celular do agente que estava na casa do irmão dele? A defesa alegou que o mandado judicial de busca e apreensão não compreendia a casa do irmão do agente. Esse foi o caso concreto, tá? Aqui eu estou resumindo. Qual é o problema? O agente mora junto com sua mãe e irmão em casa geminada. Aquelas casas ligadas. E aí, como que fica essa situação? Exatamente isso, Tiagão. A pior coisa é se sentir ilhado em uma prova. Perfeito, é isso aí. Então, como que fica essa situação? O que o STJ decidiu? Afinal de contas, essa prova é ilícita ou não? O que vocês decidiriam aqui? E aí? E aí, meu colegiado do YouTube, colegiado trator, essa prova é ilícita ou não? Imagina prova CESP colocando esse problema para você. O que você responderia? A prova é ilícita ou não? Esse caso é tão difícil, é tão complexo, é tão enrolado, que um dos ministros do STJ inicialmente votou em um sentido, depois retificou o voto e votou em outro. Então veja, é um caso complexo. Aqui eu trago para vocês só pedreira para prepará-los para a guerra. Lícita ou ilícita? Lícita ou ilícita? E aí?
Então vamos lá. Apertem os cintos para a gente analisar essa questão. Olha que questão boa, hein? É assim, ó. Presta atenção numa coisa. Se você quiser que o seu estudo ganhe outro nível, se você quiser atingir o ápice no seu estudo, para você ser indestrutível, para você ser um trator que não é detido na prova, no concurso, você tem que passar a fazer outro treinamento, um treinamento mais afiado, um treinamento fora da curva. Enquanto ficar com aquele treinamento de bosta, de merda, é de ficar só resolvendo questãozinha de merda, de ficar só lendo materialzinho, vendo aulinha, você não vai passar para outro nível. O outro nível é isso. É ver coisas que quase ninguém está vendo. Ou que ninguém está vendo. Beleza? Então, olha só. O colegiado opinando aqui, hein? A maioria do colegiado está pela prova ilícita. Vamos ver o que os ministros decidiram. Previsão constitucional. Primeira coisa que os ministros decidiram. Isso está no voto do ministro Rogério Schietti. Primeiro, o ministro Rogério Schietti, ele parte também do artigo 5º, inciso 56 da Constituição. Ele começa dizendo que pela Constituição Federal, de acordo com o constituinte originário, a prova ilícita, ela não é admitida, ela não é aceita, porque isso é uma previsão que está na Carta Magna. Porém, contudo, entretanto, o ministro fala o seguinte: em que pese a vedação em relação ao uso da prova ilícita na Constituição Federal, é essencial recordar que os direitos e garantias fundamentais não têm caráter absoluto. Então veja, isso aqui já dá um indicativo. Qual é o indicativo? Isso aqui é um indicativo na argumentação de que o intérprete está buscando o quê? Uma forma de contornar essa disposição expressa. Qual disposição expressa? Vedação sobre as provas ilícitas. Isso aqui é até uma técnica de argumentação. Isso aqui é para você também aprender a desenvolver a sua exposição escrita, a sua exposição oral. Isso aqui é uma técnica de argumentação. Como assim técnica de argumentação? Ponto de partida e abrandamento. Pode chamar de ponto de partida e abrandamento. Imagine que o tema da sua prova escrita ou oral é prova ilícita. E aqui pode ter mais alguma coisa, mas vamos pegar o gênero. Prova ilícita. Começa por onde? Pela Constituição Federal, falando, olha, a Constituição veda as provas ilícitas. E aí vem o quê? O abrandamento. Porém, contudo, entretanto, é necessário lembrar que os direitos e garantias fundamentais não têm caráter absoluto. Quando a gente entra nesse abrandamento, isso leva a crer o quê? Que a intenção é expor exatamente em seguida uma ideia contrária à ideia do ponto de partida. E aí o ministro, ele usa o princípio da proporcionalidade. Para defender que a proibição do uso de provas ilícitas não tem caráter absoluto. O ministro usa o princípio da proporcionalidade para defender
que a proibição do uso de provas ilícitas não tem caráter absoluto. Em seguida, ele traz um exemplo de exceção. Ele diz, em regra, a prova ilícita não é admitida, tendo em vista a disposição constitucional. Porém, contudo, entretanto, doutrina e jurisprudência aceitam exceções. Como, por exemplo, qual a exceção? Vamos ver se vocês estão afiados. Cita um exemplo de exceção à proibição do uso de prova ilícita. E aí? E aí? Qual que é um exemplo? Qual que é um exemplo? Cita um exemplo aí. Em relação à proibição do uso de prova ilícita. Rapidinho, vai! Se acorda! Vamos! Já tá fácil, hein? Quando que doutrina e jurisprudência aceitam o uso de prova ilícita? E aí? E aí? Qual que é o exemplo? Em favor do réu, né, pessoal? Em favor do réu. Em favor do réu. Isso aqui não dá para esquecer. Outro ponto importante que e vamos sigam o roteiro aqui, o raciocínio, tá? Sem se precipitar, sem antecipação para construir o raciocínio, tá? Então segura a ansiedade, vamos seguindo aqui o nosso roteiro, ó. Outra questão que o ministro aborda, que é muito importante também. Afinal de contas, o rol previsto no CPP é taxativo? Qual o rol? Das exceções à regra de exclusão. Esse rol é taxativo? O ministro diz que não. Que esse rol do CPP, de exceções à regra de exclusão, não é taxativo. Não é taxativo. Ele fala que não é taxativo. E por que ele fala que não é taxativo? Diz isso porque deseja indicar que outras teorias não previstas nele podem ser adotadas. Então, olha que pergunta boa para cair na prova, né? A prova escrita ou oral. As exceções à regra
exclusão da prova ilícita dependem da observância do princípio da legalidade? Olha que pergunta boa. Candidato, as exceções à regra de exclusão da prova ilícita por derivação, elas dependem da observância do princípio da legalidade? Em outras palavras, para que essas exceções sejam usadas, elas devem estar previstas na lei? Olha que perguntinha boa, hein? A maioria aqui ia rodar, hein? Em outras palavras, para que essas exceções sejam usadas, elas dependem de previsão legal? Pesado, hein? Pesada essa. Qual que foi a posição do Rogério Schietti? Para o ministro do STJ, não. Em suma, para ele, ainda que a teoria não esteja positivada na lei, ela pode ser usada. E olha que interessante, o ministro aborda, como exemplo, a imunidade material. Artigo 53 da Constituição Federal. O ministro fala, pegando como exemplo a imunidade material dos parlamentares. Lá na Constituição consta que os parlamentares não podem ser punidos pelas suas palavras e votos, etc. Isso aqui é imunidade material. O ministro Rogério Schietti fala que, analisando a imunidade material dos parlamentares, artigo 53, isso transmite a ideia de que o comando é inflexível. Mas, porém, a jurisprudência do STF vem aplicando ele com restrição, sustentando a necessidade de análise, de vínculo entre o crime e o exercício do cargo. Então, olha que interessante, hein? O ministro usa a imunidade material dos parlamentares para falar, olha, aparentemente, quando a gente lê o artigo 53, ela é inflexível. Assim como, aparentemente, é inflexível o artigo 5º, inciso 56. Quando eu leio o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, ele também passa a ideia de ser inflexível, porque a Constituição é clara. Não são admitidas as provas obtidas por meios ilícitos. Aparentemente é inflexível. É a mesma coisa quando a gente lê o artigo 53, que fala da imunidade dos congressistas. Aparentemente, ele também é inflexível. Só que a jurisprudência do Supremo vem adotando com restrição, estabelecendo a necessidade de análise, de vínculo
de análise de vínculo entre o crime e o exercício do cargo ou função. Então, veja, a jurisprudência estabeleceu um critério que não está previsto na lei, por meio da interpretação. Aí o ministro fala: bom, se isso é possível em relação à imunidade material, a gente pode também usar esse abrandamento em relação à interpretação no que tange à proibição de uso de prova ilícita. Entenderam até aqui? Muito bem. Então, qual a teoria? Qual a teoria estrangeira que o STJ usou na sua fundamentação? O caso em tela. Teoria da exceção da boa-fé. Teoria da exceção da boa-fé. E também é fruto da jurisprudência norte-americana. Teoria da exceção da boa-fé. Professor, o que é essa teoria da exceção da boa-fé? Vamos lá. Adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1984, no caso Leon versus Estados Unidos. Melhor, Estados Unidos, né? Assim fica melhor. Estados Unidos versus Leon. Professor, o que aconteceu nesse caso? O que aconteceu nesse caso? Foi expedido mandado de busca e apreensão contra o agente. Entraram na casa e apreenderam drogas. Posteriormente, porém, a defesa alegou que o mandado de busca não tinha sido embasado em justa causa. E, portanto, a prova seria ilícita, devendo ser desentranhada. Maravilha? E aí, o que aconteceu? Então, de novo, foi expedido o mandado de busca e apreensão contra o agente, entraram na casa e apreenderam drogas. Posteriormente, porém, a defesa alegou que o mandado de busca não tinha sido embasado em justa causa e, portanto, a prova seria ilícita, devendo ser desentranhada. E qual que foi a decisão aí da Suprema Corte? A Suprema Corte aplicou a exceção da boa-fé. Por que a exceção da boa-fé? Porque a Suprema Corte disse que a proibição do uso de prova ilícita, ela mira a má conduta policial. É diferente o caso em que o policial age de boa fé
acreditando, está dentro da legalidade. Nesse caso aqui, o policial, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, ele acreditou que realmente estava cumprindo a lei, que realmente ele estava de boa fé, que realmente ele estava atuando dentro da lei. Logo, nesse caso, a prova pode ser usada. Então, a exceção da boa-fé, em suma, é isso. O que é a exceção da boa-fé? É quando a polícia, quando os agentes da lei, eles atuam acreditando que estão atuando dentro da legalidade. E como que eu analiso isso? Nessas circunstâncias, deve ser avaliada a questão da razoabilidade objetiva. Ou seja, não é algo que a gente vai analisar do ponto de vista subjetivo. Não, é da boa-fé, é do ponto de vista da razoabilidade objetiva. O cenário concreto, as circunstâncias indicam que ele atuou dentro do senso comum de razoabilidade. A razoabilidade é objetiva. Se o policial atuou achando que estava atuando dentro da lei, se ele não teve a intenção de cometer arbitrariedade, se ele não teve intenção de cometer a ilicitude, o agir dele deve ser considerado para efeitos de avaliação do uso da prova. Isso, em síntese, é a exceção da boa-fé, tá? E aí, obviamente, essas situações não vão abranger erros evidentes, não vão abranger a ignorância indesculpável. Não. Aqui a gente está falando de erro excusável. É aquele erro justificável, tá? Que tem desculpa. Erro excusável. Tranquilo até aqui? E qual o efeito? Ó, qual o efeito? O efeito do uso dessa exceção da jurisprudência norte-americana é o abrandamento do comando do artigo 5º, inciso 56 da CF. Aqui eu já antecipei para vocês, nasceu lá nos Estados Unidos. E olha que interessante, o ministro fala que o princípio da boa-fé ele já vem sendo usado na jurisprudência brasileira, citando como exemplo a teoria do juízo aparente.
Teoria do juízo aparente. Que envolve o quê? Erro excusável sobre a competência e validação das provas. Professor, qual que foi a conclusão do STJ nesse caso? Voltando aqui ao caso concreto, qual foi a conclusão do STJ? STJ não reconheceu a ilicitude da prova. Por quê? Aparentemente, era uma casa só. Tá? Aparentemente, era uma casa só. Então, a casa, embora geminada, embora com divisões internas para abrigar o agente, o irmão dele e a mãe, embora tenha essas divisões internas, do lado de fora, aparentemente, era uma casa só. Então, não tinha motivos, razões evidentes para a polícia presumir que eram casas diferentes. Por isso que o STJ entendeu que a prova é lícita. O STJ entendeu que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que, olha, dava para ver visivelmente que eram casas distintas. O STJ entendeu que a defesa não se desincumbiu desse ônus. Tá? E aí, usando como argumento também a questão da exceção da boa-fé. Se o Poder Judiciário expediu um mandado de busca e apreensão, e se eu fui cumprir esse mandado de busca e apreensão no endereço do mandado, mas essa casa é uma casa geminada, não tinha como os policiais adivinharem que eram casas diferentes, porque constava no mandado a casa tal. Só que essa casa é uma casa geminada, só que não tinha como os policiais presumirem que eram casas distintas, porque a casa ali consta no mandado, tá? Então não tinha como presumir. Então, portanto, agiram de boa fé, não cometeram nenhuma arbitrariedade de forma deliberada, acreditaram que estavam atuando aí realmente dentro da lei. Portanto, se trata de erro excusável da polícia. Conseguiram entender? Concordam com essa decisão? Pedro Henrique, perfeito, vai bombar, com certeza, Pedrão. Com certeza vai bombar, não tenho dúvida nenhuma disso. Nata Caldas, sim, professor, conteúdo diferenciado que só encontramos aqui na aula trator. Então, vocês perceberam como esse estudo aqui é diferente de você pegar e anotar assim, ó. A pessoa chega e coloca assim: o STJ já usou na sua fundamentação a exceção da boa-fé. Vamos supor, você está estudando lá provas ilícitas. Aí você pega e faz uma anotação assim. Isso aqui é coisa do aluno, isso é coisa do aluno
medíocre. E a gente tem que tocar na ferida. Isso é coisa de aluno medíocre. Ah, mas está chamando de medíocre? Se você faz isso, eu estou chamando, mas é para o seu bem. Se você não tiver consciência da sua realidade atual, você nunca vai conseguir evoluir. Então a gente tem que ter consciência das nossas limitações, nossos erros, para poder evoluir. Então, se você estava acostumado a simplesmente, professor, faz um resumo para mim, porque eu estou com preguiça de ver a aula, eu estou com preguiça de raciocinar, eu estou com preguiça de usar o neurônio. Dá um resumo aí, o que a STJ decidiu? Eu vou anotar aqui. A STJ já fundamentou com base na exceção da boa-fé. Meu, isso aqui, às vezes nem dá para você responder uma objetiva, tá? Só isso aqui. A maioria é pessoas preguiçosas que param aqui. Só que com isso aqui, com isso aqui só, você talvez nem consiga acertar na objetiva. Agora imagina desenrolar isso numa escrita oral. Aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê. A pior coisa que tem, igual o Thiago falou, é você se deparar com uma questão que você não sabe para onde correr. Isso te passa a sensação de impotência. Em contrapartida, é surreal, é maravilhoso você olhar para o tema, ler o tema, ouvir o tema e estourar e destruir e saber tudo de A a Z. Esse é o ponto ideal, de afiar o machado, de afiar o trator para você chegar nesse nível. Então, com esse roteiro que eu passei aqui, você consegue desenvolver. Veja, nós começamos lá em cima, olha, Constituição Federal, partimos para o CPP, e aí nós fomos o quê? Desenrolando. E aí eu falei para vocês, qual que foi o raciocínio que o ministro fez para defender a possibilidade de uso da teoria da boa-fé? Eu falei para vocês, fui explicando. Isso aqui é como você vai construir o seu raciocínio. Então eu falei para vocês, o ministro parte da Constituição. Aí ele fala que não tem caráter absoluto, ele usa o princípio da proporcionalidade para fundamentar o voto. Em seguida, ele cita como exceção a questão da prova ilícita em favor do réu. Depois ele fala que o rol taxativo no CPP não é taxativo. E aí eu joguei essa perguntinha boa aqui para você. Se as exceções à regra de exclusão dependem de previsão legal expressa, e eu falei para vocês que na visão dele não. Citei como exemplo de argumentação ainda a imunidade material, que ele cita também. E aí expliquei para vocês a origem, onde que surgiu, por que surgiu, quais as consequências. Com isso aqui, você consegue desenrolar a sua prova escrita, a sua prova oral. Com isso aqui, você faz um treino completo. Olha outro ponto bom aqui de encaixe, ó. Outro ponto bom de encaixe. Defender a exceção da boa-fé e, ao mesmo tempo, falar, olha, inclusive, a utilização da boa-fé não é novidade no ordenamento jurídico, embora essa decisão da STJ seja inédita, de usar para fundamentar a teoria da boa-fé, a boa-fé já vinha sendo usada em outras situações, como, por exemplo, na teoria do juízo aparente. Viu que isso aqui é um outro tipo de estudo, é um estudo mais verticalizado, é um estudo completo para você. Beleza? Faz sentido para vocês isso? Exatamente, Tiagão, exatamente, meu querido. Thaís Amalho, isso não está sendo uma aula, está sendo um show. Decisão irretocável, vai despegar nas provas, exatamente. Elaine, você tem o diferencial, mais uma carta na manga para as provas, obrigado, mestre. O examinador não vai conseguir prejudicar. Que legal. E aqui, ó, e aqui, cara, eu vou citar para vocês aqui um ensinamento
eu ouvi hoje de manhã. Eu levantei de manhã, né? Nem dormi quase a noite, já estava virado porque também não tinha dormido a noite passada por causa do plantão. Então foram 2 noites seguidas sem dormir, mas preparando isso para vocês, esse presentão para vocês. E aí hoje de manhã eu levantei, né? Tomei o banhão e tal. E aí eu coloquei um trechinho de um vídeo do Karnal para ouvir. E o Karnal falou que certa vez ele ouviu uma lição muito interessante. É uma pessoa que estava tocando, acho que era piano ou violão. Um tocador exímio, um gênio do instrumento musical. Não lembro se era piano ou violino, tá? E aí chegou uma pessoa para o tocador do piano, para o tocador do violino, e falou assim: Nossa, eu daria a minha vida para tocar de uma forma tão magistral como você toca. Eu daria a minha vida para ter esse dom. Eu daria a minha vida para ter essa perfeição, para ter essa excelência. Aí o tocador de instrumento falou: Pois é, eu dei a minha vida para alcançar esse nível. Então é disso que se trata. É de fazer o que os outros não estão fazendo. E aí, ter o orgulho depois de saber que você está indo para o concurso com armas que ninguém tem. E isso vai te dar o quê? Certeza, segurança. Qual segurança? Venha o que vier, eu vou conseguir destruir. Nada vai me parar. É sentir isso, essa segurança. Quanto mais você sentir essa segurança, mais você vai se sentir confiante. Quanto mais confiante, menos medo você vai sentir. Menos ansiedade, menos tensão, menos nervosismo. Quanto mais forte você for para a prova, menos você vai sangrar no campo de batalha. Então é sobre isso. É sobre destruir tudo aqui no treinamento para chegar no campo de batalha e obter a glória. E quando você obtém a glória no campo de batalha, você acelera a sua aprovação. E você conhece o que os outros não vão conhecer. Tá? Então é sobre isso. É sobre deixar o papel de aluno medíocre. É sobre buscar outros níveis. Tá? Então, se o examinador quiser pegar fundo, foda-se. Eu vou enfrentar ele cara a cara. Vai ser briga de rua, vai ser pedrada. E eu tenho armas que ninguém tem. Vou disparar os mísseis, os torpedos atômicos e vou destruir tudo. Vou destruir tudo, tá? As pessoas perguntam: professor, como que eu ganho confiança no estudo? É o tipo de treino que você faz, meu filho. Enquanto você faz um treino, enquanto você fizer um treino que todo mundo está fazendo, você não tem confiança. É a mesma coisa em assistir o jogo do Flamengo. E aí você vai lá na arquibancada, no estádio, você fala assim: bom, eu vou procurar alguém que está com a camiseta do Flamengo. Você não sabe, você é mais um. Vamos supor, eu falo para você: ô Joãozinho, vai lá no estádio, tá tendo o jogo do Flamengo, lá no Maracanã. E eu falo: ó, você vai procurar por uma pessoa que está com a camiseta do Flamengo. Tá todo mundo com a camiseta do Flamengo. Você vai se sentir perdido, você vai falar: pô, eu não sei quem é, porque tá todo mundo com a camiseta do Flamengo. Eu não tenho diferencial para procurar a pessoa se está todo mundo com a camiseta do Flamengo. Você nunca vai achar a pessoa só com base nessa informação. Então, o concurso é a mesma coisa. Você chega para disputar a prova, você olha para o lado, todo mundo sentou bumbum na cadeira, todo mundo preencheu a tabela do coach, todo mundo ficou vomitando lei seca, todo mundo ficou lendo o seu informativo, todo mundo ficou lendo o resuminho do PDF. Cara, você fez a mesma coisa que eles. Como que você vai sentir confiança se você fez exatamente a mesma coisa com seus adversários? Não tem como sentir confiança. Não é? A mesma coisa na guerra. Na guerra, vamos lá, guerra, o pessoal está de fuzil. Você também está com fuzil na guerra. Você tem a mesma arma que eles. É diferente de você estar na guerra e você chega lá com caça hiper, ultra, mega sônico que voa mais que a velocidade da luz e que tem nos equipamentos os mísseis nucleares. Aí é outra coisa, filho. Você tem dúvida que você vai ter confiança num caso desse? Claro que você vai ter. Você não está com um fuzilzinho, você está com um mega equipamento que vai causar uma destruição imensa. Então é sobre isso. O concurso é o nível de destruição que você vai causar. Ah, mas que pesado! Destruição é destruição, filho. Você tem que chegar e desenrolar. Você tem que chegar e destruir. Entendeu? Você tem que arregaçar. O concurso é isso. É quem acerta mais. É claro que para você acertar mais, você vai ter que estar com o seu intangível em dia e outras coisas, mas ali objetivamente, é pontuação. É quem acerta mais, é quem destrói mais. É quem desenrola, é quem destrói, é quem chama atenção, é quem bomba, é quem tira a maior nota.
Infelizmente é assim. Então você tem que se adequar a isso, tá? Então essas reflexões são muito importantes para você mudar a sua forma de estudar. E pega como exemplo aqui de novo, hein? Vou citar de novo aqui. Tiagão Luiz dos Santos. Tiagão Luiz dos Santos fez parte dos meus treinamentos, que fez parte da mentoria. Já foi aprovado, o Tiagão foi aprovado aí, delegado do Paraná. Não precisava estar aqui, porque já foi aprovado. E o cara tá aqui sempre, tá aqui sempre, tá aqui sempre. E já foi aprovado. Enquanto isso, tem um monte de preguiçoso que tá coçando a bunda, que vai dormir até, sei lá quantas horas, até 5 da tarde, tá vendo a porra da Netflix, não sei o quê, né? Não tem problema você ver Netflix, eu vejo também. O problema é você ver e não dar prioridade para o que importa, entendeu? E esse pessoal brinca, brinca, por isso que vai continuar se fudendo. Entra ano, passa ano, sai ano, vai continuar tomando bomba, vai continuar reprovando. Por quê? Porque não tem capacidade para parar e refletir. Olha, eu preciso mudar, preciso buscar o conhecimento, preciso fazer o que os outros não estão fazendo. Então, para mim, isso é totalmente contraditório, cara. Quem já foi aprovado tá aqui buscando conhecimento e quem não foi não aproveita. E é de graça, né? Não dá nem para falar, ai, eu tô sem dinheiro. É de graça, filho, é de graça. É de graça. Então, se não aproveita, é porque é muito burro. Desculpa. E além de ser de graça, é uma coisa que você não vai encontrar no PDFzinho, no livrinho. Eu desafio aqui alguém a encontrar isso em um PDF, em um livro. Se encontrar, me manda. Aqui tem um desafio. Desafio você encontrar isso em um livro, em um PDF. Tá? É... Beleza? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. Isabel Veiga, professor, essa teoria pode ser aplicada no caso também do policial que invade o domicílio pensando que está acontecendo um flagrante delito? Isabel, acho que vai depender da circunstância do caso concreto. Eu acho que sim, dependendo, acho que sim, tá? Mas a jurisprudência, nesse caso, não se manifestou. Ó, anota o julgado aí, deixa eu passar o número do julgado para vocês darem uma lida depois, ó. Dá uma lidinha depois aí. Beleza? O copo tá aqui, ó. O copo tá aqui, ó. Cara, sempre peguem bons exemplos, tá? E eu tô citando o Thiago aqui porque, cara, é um exemplo sensacional. É... Olha lá, Dara, ó, eu pago assinatura ilimitada e ainda não vi nenhum desses temas tratados na aula, e muito menos com essa profundidade, tá vendo? Então é disso que se trata. Sempre peguem pessoas que são boas para servirem como exemplos, tá? Então, eu estou citando aqui o Thiago porque na minha cabeça não entra. Como que uma pessoa aprovada continua buscando conhecimento e a grande maioria que não foi aprovada em nada, nem no exame de fezes, não busca. Isso para mim, desculpa, assim, eu sei que cada um é cada um, mas não entra na minha cabeça isso. É a mesma coisa o pobre que é vagabundo, que não quer mudar de vida e reclama. E o rico que, mesmo estando rico, busca cada vez mais ficar rico. Assim, não faz sentido isso, né? Quem está mal deveria buscar ficar bem. Quem não foi aprovado deveria buscar aprovação.
e muitas vezes não faz isso. E aí a pessoa fica cada vez mais na merda, reprovando cada vez mais. Por quê? Porque não consegue sair disso. E quem já está bem, busca ficar cada vez mais bem. Então, é só reflexão para vocês, é para incomodar mesmo, né? Para incomodar, para você pegar e falar, pô, o cara que já foi aprovado está todo sábado lá, e eu que não fui aprovado em nada, às vezes não vejo. Por quê? Por preguiça, por falta de planejamento. Então é para incomodar você, você tem que se ficar incomodado. Enquanto você não sair da zona de conforto, nada vai mudar. Nada vai mudar. Bom? E outra coisa, né? Esse negócio da frustração, do fracasso, é cômodo. É contraditório, mas é cômodo. Quando você fala assim, eu fui reprovado, eu estou me sentindo fracassado, estou me sentindo frustrado, eu vou desistir. Isso é cômodo. Por que é cômodo? Porque você não tem trabalho. É cômodo você falar assim, ah, a culpa é da banca. Ah, eu fiquei por um ponto, então não era para ser. Deus não quis. Isso é cômodo. Porque aí você fica na zona de conforto. Percebeu? Então cuidado com isso. É para se sentir incomodado, é para se sentir